As maiores lições sobre hábitos, disciplina, constância para transformar e poupar tempo na sua vida. Você já percebeu que algumas ideias, elas simplesmente mudam a sua forma de enxergar a vida? Não porque são ideias complexas, mas porque depois de você entender aquela ideia, você simplesmente pensa: por que eu não percebi isso antes? Isso já aconteceu inúmeras vezes aqui na minha trajetória, estudando essa área do desenvolvimento pessoal, sobre disciplina, hábitos, constância, rotina e assim por diante. Inúmeras situações eu percebi: isso não é tão complexo, não é tão difícil de aplicar, mas eu ainda não tinha realizado no meu dia a dia. E hoje, por esse motivo que eu decidi aqui compartilhar esses maiores aprendizados que eu tive ao longo do tempo, considerando aqui os livros que eu li. Estou aqui organizando hoje o nosso novo escritório aqui. Chegou a minha tão sonhada mesa. Já vou aproveitar aqui e compartilhar com vocês essa conquista também aqui, que vai facilitar muito aqui a nossa produção de conteúdos. Estou preparando muita coisa incrível aqui para os próximos vídeos. Ontem a gente colocou aqui a estante, mudamos ela lá do outro escritório para cá. E aí agora eu tenho essa missão de organizar os livros aqui e eu separei alguns que fizeram muita diferença aqui na minha jornada e que certamente também vão te ajudar. Mas o que eu quero compartilhar aqui não é só o livro em si, mas os aprendizados que eu tive com eles. Porque muitos, eles se complementam. Cada um ali é uma etapa do desenvolvimento da nova versão que você pode estar criando. E eu quero começar com um aqui, o Inteligência Positiva. E eu vou estar aqui falando brevemente um pouquinho sobre cada um deles. Vocês viram aqui, ó, separei vários realmente, porque é difícil escolher 2 ou 3 aqui para falar. E eu vou estar falando brevemente um pouquinho sobre cada um. Obviamente, porque senão, ó, o vídeo ia ficar muito longo, ia levar alguns dias para gravar, porque um único livro dá para fazer uma infinidade de vídeos, são muitos aprendizados, são muitas camadas que nós podemos explorar. Então, se você gostar aí de algum conceito, te chamar a atenção alguma coisa de algum livro, deixa um comentário, tá? Para mim saber, e aí a gente vem aqui e conversa num outro vídeo de forma mais aprofundada sobre aquele assunto. Bom, bora começar aqui. E o primeiro que eu selecionei foi esse aqui, Inteligência Positiva. Esse livro foi um grande divisor de águas na minha vida, porque ele fala sobre o padrão de sabotagem. Como os sabotadores atuam na nossa mente, querendo nos impedir de realizar aquilo que é bom para nós, atrapalhando o nosso desempenho pessoal, profissional, os nossos relacionamentos, o nosso bem-estar. Inclusive, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eu estou participando de um curso, eu consegui ter essa oportunidade diretamente com o autor, o Cesar Chamini, acho que é assim que se pronuncia. Nomes eu sempre fico na dúvida como é que exatamente é a pronúncia. Mas eu estou fazendo o curso com ele, um curso de 7 semanas com exercícios diários. Todos os dias tem aula ali, tem áudios para escutar, tem exercícios para praticar, para justamente diminuir a atuação dos sabotadores na nossa mente. Ele realmente explica, né, como que muitas vezes a nossa própria mente nos convence de realizar aquilo que nós não queremos, aquilo que não é bom para nós, nos levando muitas vezes para procrastinação, para decisões precipitadas também que não são tão benéficas. Então foi um livro assim, um grande divisor de águas. E enquanto eu estava lendo ele pela primeira vez, porque sim, já li algumas vezes, eu estava lendo e eu já estava ali aplicando no meu dia a dia e compartilhando com as minhas mentoradas. E o mais incrível era que na semana seguinte as minhas mentoradas, elas vinham relatando o quanto isso estava ajudando ela, as mudanças que elas estavam conseguindo ali, aplicando exercícios muito simples, muito práticos. É um livro que eu vejo poucas pessoas falando sobre ele.
Eu ainda, na verdade, não assisti nenhum vídeo que alguém falou sobre ele, não vi ninguém falando também nas redes sociais, então realmente foi uma indicação que eu tive. Eu adquiri, li e gostei muito, porque principalmente pela transformação, porque é isso que realmente faz diferença. Ler por ler, não vejo muito sentido. Agora, quando algo nos transforma, aí sim é uma leitura que vale a pena. E seguindo nessa lógica de sabotadores também, um outro livro que fala sobre algo semelhante é esse aqui, ó. A Voz na Sua Cabeça. Esse aqui, ele fala muito sobre como que a sua própria voz, os seus pensamentos, tanto podem te favorecer, te impulsionar na direção dos teus objetivos, daquilo que você quer alcançar, como também podem te puxar exatamente para o lado contrário. Podem ser ali uma força que está te diminuindo, te fazendo paralisar, desistir, desanimar. Então, ele traz também exercícios práticos. Eu gosto muito de livros que têm essa parte prática, porque só conceito, só entender, muitas vezes não é o suficiente, porque o que realmente faz diferença é quando você consegue aplicar no dia a dia. E essa questão de aplicar é algo que eu valorizo muito quando eu encontro um livro com isso, e eu valorizo muito também lá no Guia da Rotina Produtiva, quando eu decidi fazer o meu treinamento sobre rotina produtiva sem se sobrecarregar, que eu não queria só um curso teórico, porque cursos teóricos já tem tantos por aí. Eu realmente queria um curso prático que ajudasse as pessoas ali, ó, assistiu, entendeu o conceito teórico, já vai lá e aplica. Por isso que ele tem a ferramenta ali, a planilha para você estruturar a sua rotina. Então isso foi um dos diferenciais que eu realmente quis colocar no meu curso, porque eu entendi, lendo os livros, a importância de quando a gente tem a possibilidade de colocar em prática, isso realmente transforma a nossa vida. E se você tem interesse no Guia da Rotina Produtiva, já sabe, o link está aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário. Clica, acessa e confere todas as informações na próxima página. Mas seguindo os livros aqui, outro que me marcou muito foi também o Cabeça de Campeão. Uma parte inicial aqui, ele fala que para a gente alcançar resultados, nós precisamos passar por 3 fases. A primeira é a fase do sonho. Eu preciso ter um sonho, eu preciso ter um desejo, uma meta, algo ali que eu quero realmente alcançar, algo muito concreto, que eu tenha muita clareza sobre isso. De forma resumida, eu estou aqui passando para vocês. A segunda fase é a fase do como. Como que eu chego nesse objetivo? É você ali ter um plano de ação. Porque não basta você só desejar algo. Você precisa ter uma caminhada, meios de chegar no resultado que você quer alcançar. E a terceira fase é a fase da ação. Não adianta só ter um sonho, só definir ali um plano de ação, é necessário a ação diária, traduzir isso em pequenas tarefas para você realmente avançar. E esse é um conceito que eu trabalho muito. A questão de execução dentro do Guia da Rotina Produtiva também me ajudou muito esses livros aqui. Quando eu fui fazer o curso Guia da Rotina Produtiva, eu juntei todo o meu conhecimento, tudo que eu fui estudando ao longo dos anos, as experiências, e coloquei lá, tanto nas aulas teóricas, como também na ferramenta, na planilha lá, para você conseguir organizar a sua rotina. Bom, seguindo aqui, vamos falar sobre hábitos também. Hábitos, livros específicos sobre hábitos, que eu aprendi muito aqui, ajuda muito na disciplina, porque nem sempre nós vamos estar motivados todos os dias. Então a gente precisa ter hábitos para conseguir manter ali a constância naquelas coisas que são essenciais no nosso dia a dia. E de hábitos, eu li esse aqui, Poder do Hábito, e todos eles têm, eu tenho 3 livros aqui especificamente sobre hábitos, e todos eles trazem um ponto de vista diferente, né? Uma explicação sobre o mesmo assunto de diferentes ângulos. Esse é um livro que ele traz muito o conceito de hábitos, como os hábitos são formados no nosso dia a dia. E esses aqui, eles são já livros mais práticos, mais com estratégias, com dicas, os livros atômicos. E o Micro Hábitos, esse aqui eu também não vi tantas pessoas falando sobre ele. Eu acabei encontrando uma indicação dele, e aí eu fui atrás, comprei, foi um dos que eu mais gostei, foi desse aqui. E um ponto em comum entre todos esses 3
é que eles colocam que a melhor forma de você estar inserindo hábitos na sua rotina é começando aos poucos, com pequenas ações diárias. E eu sei que muitas pessoas às vezes pensam, mas pô, assim, é algo tão pequeno, isso não vai adiantar de nada, não vai dar nem resultado. Só que a questão não é que você vai ficar eternamente fazendo algo extremamente pequeno. Você vai começar pequeno e depois que consolidar aquele hábito, você vai aumentando, vai se desafiando para algo mais difícil, algo mais complexo. Porque o mais difícil é você inserir o hábito na rotina, é você começar, é dar aquele primeiro passo, romper a primeira barreira. Depois que você começa, as coisas ficam muito mais fáceis. O primeiro vídeo que eu gravei foi o mais difícil, com certeza. Ih, derrubei aqui coisas, ó, já fiz bagunça. O primeiro vídeo que eu gravei foi o mais difícil. É aquele que dá o mais frio na barriga, você fica nervoso. Depois, com o tempo, você vai se habituando, você vai se acostumando, você vai pegando a experiência e aí já não é mais tão difícil. No início era difícil gravar um vídeo de 5 minutos, mas depois, aqui às vezes eu gravo. Esse aqui vai dar comprido, já vou avisando vocês. E se você está gostando aí de algum insight, já deixa aí nos comentários para a gente estar aí num próximo vídeo se aprofundando nesses assuntos, conversando mais sobre aquilo que mais te chamou a atenção aqui. Outro livro que faz muita diferença aqui, Nação Dopamina. Inclusive, esse aqui tem um vídeo que eu gravei, foi no final do ano passado, sobre o excesso de telas, o quanto isso nos prejudica na hora da gente estar executando as nossas tarefas. O excesso de telas, ele gera tanta dopamina no nosso cérebro que quando nós precisamos executar uma outra tarefa, fazer uma leitura, assistir um curso, fazer um relatório, trabalhar naquele projeto importante, essas tarefas, elas parecem chatas, porque elas não têm tanta dopamina. Por isso que muitas vezes aí vem a dificuldade para executar as tarefas no dia a dia. Essa foi uma das lições desse livro aqui, certamente tem muitas lições. E um outro livro aqui que se encaixa muito bem. Agora, seguindo esse assunto que nós estamos falando, em relação a executar as tarefas, é esse aqui, A Arte de Falar e Fazer. Esse aqui, um dos pontos que me chamou muito a atenção foi a forma como nós interpretamos as tarefas que precisamos executar. Se você olha para a tarefa e interpreta ela como algo difícil, como algo desafiador, a tendência é você procrastinar. O seu cérebro vai encontrar desculpas, vai encontrar ali coisas para se distrair e não realizar se você interpreta algo como difícil. Agora, quando você foca aquela tarefa no benefício que ela vai te trazer lá na frente, aí sim você tem muito mais chances de conseguir executar aquilo que você gostaria de estar fazendo. Tem muitas lições aqui, e se caso você se interessou por algum livro aqui, você gostaria de estar lendo, adquirindo ele, eu vou deixar aqui embaixo o meu link da lista de livros lá da Amazon. Você não vai pagar mais caro se você comprar aqui pelo meu link, mas eu vou ganhar ali uma comissão pequenininha, mas é uma das formas que você pode estar me ajudando aqui a continuar trazendo conteúdos, adquirindo então o livro aí, se você tiver interesse, pelo meu link. Outro livro que fez muita diferença aqui também foi esse aqui, Revendo Caminhos, em que ele trata muito sobre autoconfiança, sobre autoestima, a forma como nós nos enxergamos, a autoimagem, que isso faz toda a diferença na forma como nós vamos interpretar a vida. Muitas vezes o medo, o receio, a paralisação, na hora de realizar algo, falar em público, iniciar um projeto, empreender, gravar um vídeo, se posicionar nas redes sociais, vem por conta de uma autoimagem distorcida. Então, muitas vezes é necessário, sim, olhar para esse ponto, para então você conseguir avançar com velocidade, com intensidade. Muitas vezes a sua paralisação pode estar relacionado a uma autoimagem aí distorcida. Então, é um livro que realmente vale a pena. É uma escritora, inclusive, ela é psicóloga e ela traz um ponto de vista bíblico. Tem várias citações, eu achei bem interessante.
Um livro muito profundo, aqui de forma resumida, lembrando que se você gostar de algum conceito aqui, comenta aí nos comentários para a gente conversar mais sobre isso. E outro livro que fez muita diferença, porque eu tinha a mania de estar abraçando tudo que aparecia na frente. Eu achava que eu precisava dar conta de tudo, porque senão eu perderia uma oportunidade na minha vida. E aí eu tentava realizar tudo. Isso o que gerava? Uma sobrecarga e eu não conseguia avançar em nenhuma direção concreta, porque eu estava tentando ir em todas as direções ao mesmo tempo. E um livro que foi uma virada de chave foi esse aqui, ó, Essencialismo. Já mostrei aí no canal algumas vezes, já trouxe vários conceitos sobre ele, então dá uma olhadinha aí em vídeos que eu já postei, quem sabe você encontra aí mais informações sobre ele, porque ele realmente aborda a questão que nós não temos tempo nem energia para aproveitar tudo que aparece na nossa frente. Então nós precisamos ser seletivos e realmente ser intencionais e decidir em quais coisas que nós vamos colocar a nossa energia e o nosso tempo para realmente conseguir avançar numa direção, ter um progresso real. E esse é um dos conceitos que eu trabalho muito lá dentro do Guia da Rotina Produtiva. A verdade é que nós começamos justamente ali no Guia da Rotina Produtiva a estruturar a sua rotina a partir das suas prioridades. Não adianta querer estruturar algo ali com 1.200 tarefas que você não consegue dar conta. É necessário primeiro parar, avaliar, tudo que você está querendo se ocupar realmente faz sentido? É significativo? Vai te trazer resultados? Vai te aproximar dos seus objetivos? Isso fez muita diferença na minha vida quando eu aprendi a abrir mão de algumas coisas para me concentrar em outras que realmente faziam sentido. Foi aí que as coisas começaram a acontecer e eu realmente consegui evoluir numa direção. Porque enquanto você tenta ir para vários lados, você continua ali andando em círculos sem avançar de fato. E eu não podia deixar de falar aqui sobre mentalidade. E tem um livro aqui em especial que eu li já faz um bom tempo, que foi Os Segredos da Mente Milionária. Esse é um livro que ele traz conceitos não só sobre finanças, mas no meu ponto de vista, o principal que ele aborda é justamente a mentalidade. Ele é focado para a área de finanças, ele traz vários exemplos práticos, exercícios realmente para você sair de uma mentalidade escassa e ir para uma mentalidade abundante. E ele trata que a forma como você aprendeu a lidar com o dinheiro lá no início da sua vida talvez não seja a melhor forma de você lidar. Se você não para, avalia e entende, talvez você está aí travado na sua vida no sentido financeiro porque você está ali realizando as coisas sempre da mesma maneira. Tem aquela velha frase, se você quer um resultado diferente, é necessário fazer ações diferentes. Então ele trata muito sobre isso, só que nós podemos aplicar esses mesmos conceitos não só em relação a finanças, a várias outras coisas, a várias outras áreas da nossa vida. Talvez a maneira como você enxerga algo não é a melhor maneira. A maneira como você faz, como você cozinha no dia a dia, já parou para pensar se é a melhor maneira? Se não existe uma outra maneira que vai ser mais prática, mais fácil, mais rápida? Então ele fala muito sobre isso, sobre essa mentalidade que nós não precisamos ficar fixos numa mentalidade. Nós podemos questionar e avaliar se não existe algo melhor, uma abordagem que seja mais interessante. E aí vem em complemento esse livro aqui, Mindset, que fala justamente sobre duas formas de pensar. Você pode pensar com uma mentalidade fixa, que eu sempre fui assim, as coisas sempre foram assim e vão continuar assim. É o tipo de pessoa que pensa, ou você tem talento, ou você não tem talento. Agora, existe uma outra maneira de pensar, que é justamente a maneira que ele traz muito aqui nesse livro, com esses exercícios práticos, de você analisar a situação e perceber que você pode aprender a agir de uma nova forma, você pode aprender, desenvolver as suas habilidades, você pode estar crescendo, que você não é uma pessoa fixa,
mas que você pode sim evoluir. Então é uma mentalidade que ele chama nesse livro aqui de crescimento. E então são livros que se complementam, e essa questão de você se questionar é algo que eu acho que é fantástico. Essa é uma das coisas que eu realmente percebo que faz muita diferença, o questionamento. Muitas vezes você está travado, não está conseguindo evoluir, mas você pode se questionar para encontrar as respostas necessárias para você estar avançando, para você estar resolvendo ali os obstáculos, aquilo que você precisa enfrentar naquele momento na sua vida. E esse foi um conceito que eu aprendi nesse livro aqui, O Futuro da Humanidade. Eu li ele há mais de 15 anos e na época que eu li, eu não tinha a mesma consciência que hoje eu tenho, a mesma percepção, e confesso que eu não entendi esse pequeno trecho que eu quero destacar aqui para vocês. Que isso aqui pode fazer muita diferença. A arte de questionar. Eu reli ele, agora mais recente, e aí eu entendi esse conceito. Isso também vale a pena. Aqui a gente refletir, muitas vezes você lê num momento da vida, você tem uma percepção sobre o livro. Você lê em outro momento, você tem uma percepção e um aprendizado completamente diferentes. Quando eu li agora mais recente, eu entendi a importância de questionar os nossos pensamentos, a importância de questionar como nós realizamos as coisas, como nós estamos ali vivendo a nossa vida, porque isso vai trazer respostas. E muitas vezes ali nós temos um pensamento que está nos diminuindo, que está fazendo nos desanimar, e a melhor forma de combater esse pensamento é questionando se isso realmente é uma verdade ou só está parecendo uma verdade naquele momento. Esse é um conceito que, se você aplicar, você vai ver uma enorme diferença. É algo complexo, profundo, que na primeira leitura eu não tinha pegado esse insight, mas agora nessa segunda leitura eu peguei, fiquei muito feliz de entender essa complexidade, porque realmente é algo que faz muita diferença. E eu não poderia deixar de fora também aqui um livro da Viviane Martinello, um devocional que fez muita diferença num momento assim que me fortaleceu muito, que é o Mulheres Enraizadas. Esse foi um devocional que me deu muita força no momento que eu estava assim, para baixo, mais desanimada na vida, que nós também passamos por isso. E foi um momento assim que ele me ajudou muito aqui a reflexão, a entender mais também sobre esse lado espiritual e realmente fortalecer. Porque nós precisamos cuidar tanto do nosso corpo físico, da nossa mente, das nossas emoções, mas também do nosso lado espiritual, para que a gente realmente consiga ser tudo aquilo que Deus criou para nós sermos. Então é necessário a gente também fortalecer o nosso espírito. Eu queria aqui deixar esse livro de indicação que me ajudou muito. Em termos de devocional, esse aqui foi um dos assim que está no meu top 1 realmente. Foi um dos melhores que eu já li até o momento. Eu tenho também o outro aqui, Mulheres Improváveis, também é muito bom, mas esse aqui é o que ganhou o meu coração. E agora eu quero saber aqui o que vocês acharam desse vídeo aí, deixa a sua opinião, qual que foi o conceito que mais te chamou a atenção e você gostaria aqui que nós estivéssemos conversando mais. Eu vou aqui encerrando esse vídeo para não ficar muito longo, e realmente o que eu quis trazer aqui é esses insights, que se você entender eles, isso vai te poupar tempo. Quando nós aprendemos lendo, assistindo vídeos, nós encurtamos o nosso caminho, porque nós pegamos ali carona no aprendizado de alguém que já trilhou uma jornada e aplicamos para a nossa vida. Só que aí tem um ponto importante, é necessário aplicar, é necessário colocar em prática os conceitos, aquilo que você aprende, né? Porque o verdadeiro aprendizado, ele realmente acontece quando você coloca em prática e isso transforma a sua vida. Então, se você chegou até aqui, compartilha esse vídeo aí com uma amiga também para abençoar a vida dela. E se ainda não é inscrito, se inscreve, porque vem muito vídeo bom por aí. Nós estamos aqui com esse novo espaço aí. Estou com várias ideias já anotadas aqui para trazer para vocês. Então, um abraço, Deus te abençoe e até o próximo.